7h10, estamos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E chegou a hora da gente ir ao vivo lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM, conversar com a Adeilson Albuquerque. Ele está ao vivo por lá na 93.1. Olá, Adeilson, bom dia. Oi, Adriane, bom dia. Dizendo para os nossos ouvintes que a gente estava voltando do intervalo, né? E agora a gente interage com você aqui no Manhã no Ar. Bom dia para você. Voltamos juntos no intervalo, então, que a gente acabou de voltar do nosso intervalo. Adeilson, a gente tem uma notícia agora que é um pouco preocupante, né? O governo do estado diz que com o aumento da tarifa de ônibus vai tirar o subsídio que ele paga dentro desse transporte. Isso deve afetar o usuário do transporte coletivo? Se o governo tirar o dinheiro que investe para deixar a tarifa no valor que está, a gente vai ter que pagar mais? Olha, inclusive, essa alegação foi do próprio Sinetran, sabia, Adriano Diniz? Só para ressaltar que, desde o último sábado, o valor da tarifa aqui do transporte coletivo, que era R$ 3,00, subiu agora para R$ 3,30. Ficou congelado a minha passagem, né? Porém, havia um acordo entre o governo do estado e o próprio Sinetran. Ele que subsidiava, por exemplo, o IPVA e até mesmo o ICMS das empresas do transporte coletivo. Então, tinha esse abatimento, elas eram isentas do ICMS e também do IPVA. Consequentemente, esse dinheiro investido no transporte coletivo. Então, o governo do estado, por meio do governador José Mello, ele deixou bem claro que esse acordo permaneceria, por exemplo, com o ICMS favorecendo as empresas e também o IPVA, se o valor da passagem permanecesse congelado. E foi exatamente o que não aconteceu. Então, como houve a quebra do acordo entre as empresas e principalmente o governo do estado do Amazonas, então o governo achou melhor e deixou bem claro que, como não houve o respeito por parte das empresas, não mantendo a passagem em R$ 3,00, então não tem o porquê ele permanecer isentando elas do ICMS e também do IPVA. Consequentemente, então, já deixou bem claro que não vai mais isentar as empresas. Só para ressaltar que nos últimos 3 anos, o governo do estado do Amazonas, com essas isenções, totalizou 131 milhões de reais só de isenção desses dois impostos para as empresas do transporte coletivo. O Sinetran, como você questionou agora há pouco, ele disse que não foi notificado pelo governo do Amazonas e só quem vai se prejudicar com tudo isso é o cidadão amazonense. Então, ele deixou bem claro que as empresas não são a grande prejudicada, mas sim o cidadão amazonense, porque todos os benefícios com esse ICMS quem receberia era a população. Fica aí esse disse-me-disse, essa frente, esse contraponto entre o governo do estado, o Sinetran e as empresas do transporte coletivo. 131 milhões de reais é muito dinheiro, né, no período de 3 anos. Isso significa que possivelmente quem vai ter que pagar essa conta a partir de agora é o usuário do transporte coletivo, que já está pagando um aumento da tarifa, que agora é R$ 3,30. Só para você de casa entender, o subsídio até então pago pelo governo do estado e pela prefeitura, né, e essas isenções que são dadas, faziam com que a tarifa, antes desse aumento, era R$ 3,25. Os 25 centavos de cada passagem eram pagos pelo governo e pela prefeitura. Continuam sendo até agora. Então, na realidade, a nossa tarifa é R$ 3,55. 25 centavos são pagos pelo governo e pela prefeitura. E agora o governo diz que vai tirar a sua parte, já que houve um aumento, descumprindo o acordo que foi feito. Ou seja, a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto disso. Mas se o governo realmente tirar, a prefeitura ou vai ter que compensar esse subsídio e deixar em R$ 3,30 ou vai ter um novo reajuste, né? Pois é, e a prefeitura, assim como o Sinetran já se pronunciou dizendo que o maior prejudicado é o cidadão, é o usuário do transporte coletivo, a prefeitura emitiu uma nota dizendo o seguinte, vou até ler um trecho aqui: o governador José Mello acaba de atropelar todos os princípios da administração pública ao retirar os subsídios do ICMS incidentes sobre o óleo, diesel e o IPVA das empresas do transporte coletivo. Tenta atingir a figura do prefeito e castiga duramente o usuário de ônibus na capital amazonense, foi a nota emitida pela Prefeitura de Manaus. Uma justificativa bem política, né, de acordo aí com essa nota. Agora, por outro lado, a gente sabe que houve uma queda na arrecadação do estado. Inclusive, o governador José Mello vai anunciar algumas medidas em contas do governo para que essas contas se equilibrem no ano de 2017. Pois é, ele vai tentar fazer na leitura da mensagem governamental, vai tentar realmente colocar para ver se mantém o equilíbrio em todos os gastos que foram feitos e até mesmo levando em consideração toda a reivindicação, muitas movimentações. Ano passado a gente lembra, né, na leitura governamental, lá mesmo na Assembleia Legislativa, teve protesto, dinheiro falso sendo jogado em cima do próprio governador José Mello. Então ele vai tentar, por exemplo, na sua leitura governamental,
na quarta-feira, às 10 horas da manhã, na Assembleia Legislativa, deixar bem claro que ele vai tentar equilibrar, vai deixar até de lado um pouco aí a equipe de assessoria de comunicação, a sua equipe de assessores. Ele vai realmente tentar chamar responsabilidade para si, para tentar investir recursos financeiros em áreas importantíssimas para o desenvolvimento do estado do Amazonas. Lembrando que o José Mello ele entra no seu terceiro ano, né, de 4 anos de mandato, e ele já disse, por exemplo, que serão planejados para esse ano uma ordem de R$1,5 bilhão de reais. E todo esse dinheiro serão investidos, por exemplo, em escolas de tempo integral, em infraestrutura, não só em escolas de tempo integral, aqui na capital como no interior do estado do Amazonas. Então, esse R$1,5 bilhão de reais exatamente para tentar segurar, para tentar equilibrar aí um pouco dos investimentos aqui no estado do Amazonas, ou seja, para que não haja gastos desnecessários, mas sim gastos importantes para melhorar não só a infraestrutura, como também a educação no estado do Amazonas. E, Adeilson, isso, quando a gente fala em equilíbrio, né, reequilibrar as contas, normalmente se fala em corte de gastos, né? O governo já fez 2 reformas administrativas durante esses 2 primeiros anos e deve fazer algo semelhante, né? A gente fica aqui na expectativa para saber o que deve ser anunciado agora na quarta-feira, que é o dia que voltam os trabalhos na Assembleia Legislativa. E a gente já fica também naquela expectativa, né? Será que vão haver protestos? Vai ter protestos como aconteceu no ano passado, lá mesmo na leitura da mensagem governamental do governador José Mello. Então a gente fica também nessa expectativa. A gente já vê que ele começa a cortar realmente algumas coisas, até mesmo do ICMS, né? E do IPVA das empresas do transporte coletivo. Então, pelo que tudo indica, já começou. Tomara que esses cortes, né, não venham afetar diretamente a população que já sofre bastante, né, Adriane? Com certeza. A gente vai continuar acompanhando esses 2 casos, o anúncio que vai ser feito pelo governador e se de fato ele vai retirar esse subsídio que é dado no transporte coletivo, né, as isenções de imposto para as empresas do transporte e de que forma isso vai refletir no bolso do usuário. Vamos estar acompanhando esse caso e um caso que a gente vinha acompanhando, Adeilson, era a questão lá do Supremo Tribunal Federal, depois da morte de Teoriza Vaz, o ministro que estava prestes a fazer a homologação das delações premiadas, né, que foram 77 executivos da Odebrecht que delataram, e aí são mais de 100 políticos envolvidos. A gente acabou de receber aqui a confirmação que a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo, homologou, o que significa que a gente vai ter acesso ao que esses executivos falaram a respeito de todos os políticos que estavam ou estariam envolvidos nesse esquema de corrupção. Uma boa notícia, né? Uma boa notícia, tem muita gente grande, né, preocupada com tudo isso. A gente fica naquela ansiedade, na expectativa também, não só como cidadãos civis, como também pessoas ligadas à imprensa do nosso Brasil. Fica naquela expectativa, né, Adriane? Isso mesmo. Se a gente já tiver acesso a essas delações ao longo do dia de hoje, a gente vai procurar dar prioridade aqui no caso dos políticos amazonenses que possam estar envolvidos e trazer esses destaques amanhã aqui no Manhã no Ar e também ao longo da nossa programação. Adeilson, muito obrigada por sua participação. Um ótimo dia para você e gostei do cabelo. Já recebi alguns. Muito obrigado. Algumas pessoas já citaram o meu cabelo, mas obrigado. Em nome da nossa equipe, o Elias, o Frank, o Célio, o Arthur, a gente sempre trabalhando bastante. Vamos ficar acompanhando também aí essa informação aí da ministra Carmen Lúcia. Também dentro da programação aqui da Rádio Acrítica FM, a gente vai trazer detalhes. Um abraço, Adriane Diniz, e até amanhã. Até amanhã. E agora você explica aí para os ouvintes que não estão te vendo o que tem de diferente no seu cabelo. Vamos procurar saber agora, tá bom? Ótimo dia para você. Qualquer coisa a gente volta daqui a pouquinho a conversar sobre essa homologação das delações premiadas. Até mais, então. Até mais. E se você fez o vestibular ou o sistema de ingresso seriado da Universidade do Estado do Amazonas, é bom ficar atento porque a UEA já está convocando os candidatos para a terceira chamada. Sobre esse assunto, eu volto a conversar ao vivo com a Larissa Santiago. Oi, Larissa, onde os candidatos encontram essa lista dos convocados? Imagino que tenha muita gente ansiosa para isso, né? Com certeza tem, e não é para menos, né? Todo mundo com a oportunidade de ingressar no ensino superior, tá todo mundo ansioso. Então, se você de casa tá ansioso, tá esperando essa lista, acessa lá www.uea.edu.br. Lá no portal da UEA tem a lista que você encontra o seu nome, possivelmente. Já pensou? Já vai entrar no ensino superior?
vai começar o ano de 2017 muito bem. Mas olha, fica atento, porque você tem que entregar toda a sua documentação até o dia 1º de fevereiro, até essa quarta-feira. Só são 3 dias para entregar toda a sua documentação. No portal da UEA, você também vai encontrar um formulário que deve ser impresso e preenchido. Junto com a sua documentação, tem que entregar também esse formulário. Você vai entregar onde? Na unidade em que você vai estudar. Agora, se você acessar o portal da UEA e não encontrar o seu nome, não fica triste não, viu? Porque deve ser feita uma nova lista com as vagas que restarem. Essa lista deve ser divulgada no dia 16 de fevereiro. Mas se você, estudante, já viu o seu nome, não perde tempo, não deixa para a última hora. Entra logo no portal da UEA, imprime o formulário, preenche e leva toda a sua documentação. É só até quarta-feira. Quarta-feira está bem aí, já depois de amanhã, não deixa para a última hora, viu? Só lembrando, www.uea.edu.br. Adriane. Tá certo, Larissa. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para você. Até amanhã. E olha, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Por isso, chegou a sua vez de vencer na vida com o IPOG, Instituição de Graduação e Pós-Graduação presente em todo o território nacional. O IPOG oferece cursos de especialização nas áreas de comunicação, engenharia, arquitetura, meio ambiente, tecnologia da informação, gestão, direito, saúde, entre outros. Para mais informações, ligue no telefone 3348-7020. IPOG e descubra o que é o melhor que você pode ser. E no quadro A Vaga é Sua de hoje, vamos mostrar a importância do guia de turismo para uma cidade como a nossa. Afinal, pelo trabalho deles, que o país e mundo conhecem nossa cultura. Por isso, a importância de se qualificar para assumir a função. O nível de satisfação dos turistas ao deixarem o Amazonas depende em grande parte de um item. Não é o açaí, não são as belezas naturais, nem os prédios históricos. Estamos falando do responsável por apresentar todas essas atrações, o guia de turismo. Aqui se chama Escadaria dos Remédios. O nome Escadaria dos Remédios. Um detalhe, guia turístico são os livros, revistas e mapas. O nome certo da profissão é guia de turismo. Para se tornar é preciso ter o ensino médio completo e fazer o curso técnico de 1 ano e meio oferecido em instituições como Senac e Cetan. As habilidades desse profissional vão muito além de conhecer os pontos turísticos. Tem que saber entreter ao mesmo tempo, para o passeio não ficar muito longo, o trajeto até o encontro das águas, ao invés de apenas contar, informar, martelar informações. E a parte dos cuidados para que ninguém se machuque, a parte do embarque é muito delicado, a pessoa pode facilmente torcer o pé, alertar as pessoas de tomarem bastante água para não desidratar, etc. Então, o sindicato da categoria afirma que tem muita gente se passando por guias sem o devido preparo. Além de ilegal, isso pode pôr em risco a vida dos turistas. Quando a gente faz o curso, nós temos disciplinas que são necessárias para um bom comportamento, para a gente saber tratar, receber as pessoas com a educação e ter cuidado para que não aconteça nada com elas durante a estadia em Manaus. Os guias são autônomos, contratados por hotéis, agências ou turistas. Um profissional habilitado ganha em média R$ 300 por diária. Tem mês que dá para ganhar mais, tem mês que se ganha menos. Tudo depende do fluxo de turistas. Nós precisamos, além do curso de guia, falar outros idiomas, né? E nem todo dia tem brasileiro aqui. Aí tem uma hora estão chamando guia de japonês, guia que fale francês, guia que fale alemão, russo, etc. E que cobra-se mais caro, né? O fato é que esse trabalho é estratégico para a boa imagem do nosso estado. Do guia depende o sucesso da visita. Se o guia não está no aeroporto para buscar o turista porque ele bebeu na noite anterior e não conseguiu acordar em tempo, estraga o prazer da viagem toda, porque o turista comprou com traslado, o guia não estava lá, já começou errado. As agências têm que lembrar, na hora de contratar, se eles querem
simplesmente o figurante para preencher o primeiro assento do ônibus por qualquer dinheirinho. Aí pode ser um pirangueiro ou qualquer pessoa da rua, ou se eles querem um profissional que resolve. Aí que está a diferença. E agora são 7h26. Se você começou a acompanhar o programa agora, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Dupla assalta a drogaria, atira em motorista de ônibus durante fuga, invade casa e faz família refém no bairro Cidade Nova. A polícia foi chamada e conseguiu prender Jonas de Souza Chaves, de 19 anos, e apreendeu um adolescente de 17 anos. O motorista que foi baleado foi encaminhado para o pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste. Ele não corre risco de morte. Polícia apreende mais de 1 tonelada de maconha e cocaína em comunidade ribeirinha do Jatuara. Essa foi a primeira grande apreensão de entorpecentes em 2017. A polícia acredita que a droga abasteceria as bocas de fumo em Manaus durante o período de carnaval. Quase um mês após as fugas no Ipate, o massacre no Compage, SEAP libera visita aos detentos que cumprem pena nas unidades prisionais que ficam na BR-174. A visita foi dividida em 2 dias e por pavilhões diferentes. Rio Negro está a 5 centímetros de alcançar a marca do mesmo período de 2012, ano da cheia histórica no Amazonas. E o Serviço de Hidrologia do Estado intensifica o monitoramento. Apesar do alerta, especialistas dizem que ainda é cedo para outra grande cheia. A primeira previsão do Serviço Geológico do Brasil será divulgada somente no dia 31 de março. O presidente Michel Temer altera decreto do seguro-defeso e pescadores podem ficar sem receber benefício. Aqui no estado, 90 mil profissionais são afetados. O decreto deve entrar em vigor em 6 meses. Até lá, a categoria vai tentar suspender a decisão. E a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. A gente vai falar da final do Peladão, que foi um grande sucesso. Quase 30 mil pessoas na Arena da Amazônia. E tem ainda, é claro, as notícias do Carnaval. A gente vai até o Morro da Liberdade mostrar um enredo da Reino Unido. É um instante só.